Olá, companheiros de jornada. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita. Espero que todos estejam bem, se cuidando, usando máscara, distanciamento. Continuamos na pandemia. Vamos continuando o estudo também, não tem problema não. Vamos hoje tratar um pouquinho do tema a providência divina. Então nós estamos ainda estudando, né? Deus, atributos da divindade, e hoje a providência divina, que é o nosso objeto de estudo. Como tem sido nos últimos encontros, a gente tem tratado bastante do livro A Gênese, não só do livro dos Espíritos, mas do livro A Gênese, e vamos continuar esse estudo hoje. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, cumprindo as nossas tarefas, que possamos cumprir todos os nossos desafios que foram impostos no nosso campo, pela espiritualidade, para que estejamos aqui. Que assim seja. Pessoal, vamos lá. Então, providência divina. Hoje a gente vai começar um pouco distinto. Eu vou pedir licença para fazer uma leitura do Evangelho, né? Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e versículo 25 a 34, que tem a ver com o tema. Olha o que diz a Bíblia na passagem descrita por Mateus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então aqui, essa passagem fala um pouco dessa providência divina, que não importa, que primeiro devemos preocupar com o reino dos céus e não com o reino da terra, e que independente, a providência divina sempre estará conosco ao nosso lado, e que basta a gente se ocupar do dia de hoje. E é difícil ocupar do dia de hoje, né? Eu tive a oportunidade de encontrar minha mãe esse final de semana, ela reside em Campo Grande, fui lá dar um abraço nela, Dia das Mães, e a gente estava comentando como nós, né? Nós todos somos muito presos ao passado ou ao futuro. Uns vivem assim, em eterna lamúria pelos fatos acontecidos, às vezes não se perdoam, não se perdoam os seus irmãos, né, os seus amigos, fica preso naquela situação pretérita, não consegue caminhar. E outros só se pensam no futuro, né? Ficam vislumbrando, pensando lá na frente e não têm a capacidade de viver o presente. E a passagem bíblica é bem clara, né? Basta cada dia o seu mal. Então, não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É evidente que isso aqui é difícil, pessoal. Todo mundo tem suas dificuldades. A gente tem as nossas preocupações futuras, né? Nós temos as questões terrenas aqui, materiais, pagar conta,
os nossos bens, relacionamentos futuros, compromissos de trabalho, sociedades, tudo remete lá. E também temos, às vezes, muita preocupação com o que passou, né? Com atitudes que tomamos, que decepcionamos ou nos decepcionamos, não compreendemos, mas tudo isso a gente tem que tentar viver mais o presente. E a providência divina, que é o tema desse nosso encontro, ela vem em nosso auxílio. Então vamos lá. Agora tratando das obras do Pentateuco kardecista. A Gênese trata desse tema lá no capítulo 2. Lembrando, o capítulo 2 do livro A Gênese trata de Deus. E aí trata nos itens 20 aos item 20 a 30 trata da providência. Então temos relacionados à providência divina. O que a gente pode conceituar? O que é providência divina? A providência é a solicitude, uma diligência, né? Solicitude, afã e diligência em tratar de Deus para com as suas criaturas. Então a providência é essa diligência de Deus com as suas criaturas. Olha o que fala aqui o item 20 da Gênese. A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte. Tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Então é aquela questão da onipresença, né? A onisciência de Deus. Ele tem que estar a par de tudo que está ocorrendo e vai sempre ao nosso socorro. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a interrogação que a si mesmo dirige um incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera das suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Então todos nós, independentes, estamos dentro da criação da divindade. Então ele se ocupa, né? Deus da providência divina se ocupa de todos e de toda e qualquer criatura aqui terrena. Porque Deus está em toda parte, né? A gente já falou da onipresença de Cristo, né? Há uma qualidade do espírito evoluir de ubiquidade. O espírito pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, pessoal. Vocês vão mais para frente estudar isso também. Então você calcula Deus, né? Deus não, ele está em todos os lugares. Já o item 24 da Gênesis, continuando falando da providência divina, nos ensina o seguinte: seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente no intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência. Figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Então ele compara que há um fluido, que a natureza divina está nesse fluido, e esse fluido está em todo o local. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ela, cada átomo desse fluido, se assim nós podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos da divindade, estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe pode subtrair o olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê o mais profundo refolho de nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo, João, capítulo 4, versículo 13. Estamos nele como ele está em nós. Então é interessante, né? Então essa questão desse fluido, por isso que a Deus não escapa nenhum dos nossos pensamentos, nenhuma das nossas ações, né? Nós estamos nele, né? Como ele está em nós também. O item 30 ainda nos ensina o seguinte. Livro A Gênesis, voltando, repetindo. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, de onde se segue que devemos confiar nele.
Isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nós tenhamos tornado dignos de o compreender. Aqui, pessoal, a importância aqui é que essa questão de que Deus sempre vai estar para o nosso bem. Repetindo, já falei disso. Não existe essa figura do Deus maldoso, que vai nos jogar no fogo do inferno, que vai se vingar das nossas atitudes. Não, se a nossa atitude for contrária à lei, nós iremos cumprir a lei. Vamos pagar, tá? Não, é as leis que Deus impôs imutáveis, e a gente, se não atendê-las, desobedecendo, vamos ser a pena. Mas não existe essa figura de um Deus mau. Lembre, Deus é plenamente justo e bom. O livro dos Espíritos, agora, ele fala um pouquinho também sobre essa providência divina. Ele diz o seguinte: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Está lá na questão 963 do livro dos Espíritos. Olha o que Kardec perguntou aos espíritos superiores. Com cada homem pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então Deus se ocupa com todos. Peço desculpa que eu estou mexendo um pouquinho aqui, que eu sou alérgico, hoje está me incomodando um pouquinho a alergia, tá, pessoal? Então peço perdão aí fico me cutucando às vezes, mas essa alergia é chata. Continuando aqui no livro dos Espíritos. Apesar de Deus se ocupa, então há uma ação providencial de Deus. Sempre há essa ação providencial, porque ele sabe o que está acontecendo tudo, mas ele sempre deixa a gente muito vinculado ao nosso livre-arbítrio. Isso a questão 964 também trata. Lembrando, depois façam a leitura dessas questões que a gente sempre tem dito na aula, dos itens no livro Agentes. Façam a leitura depois, para sua compreensão. Leiam mais, aqui é só, a gente tenta passar um itinerário, né? Um norte para vocês, e se aprofundem nos estudos. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos? Aquela história, se ele tá em todos, se ele sabe de tudo, ele tem que se atentar em todos para nos recompensar ou punir. A história, Jesus recompensa, Deus recompensaria ou puniria. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Olha a resposta dos Espíritos. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Então, tem as leis. Se as violais, vossa é a culpa. Então, você viola a lei, a culpa é sua. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim como um todo. Então, Deus não põe um julgamento. Você descumpriu a lei, você vai ter a punição vai vir diante do seu livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio para cumprir ou não cumprir. Fazer o bem ou fazer o mal. Fazer o certo ou fazer o errado. Se você fez o errado, você vai colher o fruto lá na frente, de acordo com a lei divina. Aí, agora, as anotações de Kardec sobre essa resposta dos Espíritos. Todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Nenhuma há, por mais significante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nós devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da infelicidade futura. Então, pessoal, todas as ações estão submetidas à lei de Deus. Só nós sofremos as consequências de obedecê-las ou não. Isso daqui foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar a doutrina espírita e me encantou e bate muito com o que eu sempre mais ou menos imaginava. A responsabilidade é nossa. É nossa. Não dá para colocar a responsabilidade no pai, na mãe, no filho, no irmão, em Deus, em Jesus, na igreja. Não. A responsabilidade é nossa. Entendeu? Nós somos responsáveis. Claro, tem a providência divina, você agradecer a Deus, mas você achar que tudo que você tem, que você vai ser punido porque Deus está te punindo. Não, você está se punindo. É você, é o livre-arbítrio. Tá? É você que faz as escolhas. E essas escolhas você vai atender ou não uma lei universal. Você vai desobedecer a lei, vai vir uma punição. Eu acho sensacional isso. A doutrina espírita não fica... não atribui ao demônio, né? A culpa é do demônio, não. A culpa é sua.
Ah, mas o cara tá obsediado, Alexandre. Também é ele o responsável, ele se deixou obsediar, ele estava na ligação com aquele espírito. Ele tem que buscar reforma íntima para deixar de ser obsediado. Buscar ajuda, seja no plano espiritual como no plano material, se precisar de ajuda médica. É tudo nós, pessoal. Não tem demônio, não tem o terceiro, somos nós que fazemos ou não fazemos. Essa verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Aí tem um apólogo aqui que o Kardec também dá o exemplo de um filho que o pai deixou a terra para ele cuidar, e aí dizendo que lá na frente, não vou ler para a gente já ir finalizar aqui a aula. Ele fala desse campo que o pai deixou para o filho, e lá na frente esse filho na velhice vai poder colher os louros ou não desse campo, de acordo com o que ele plantou, com o que ele semeou, tá? Então leiam, é bem interessante essa historinha aqui. Então, pessoal, a providência divina se manifesta duplamente, sob a forma de misericórdia e de justiça. Então, Deus sempre vai estar presente na forma de nos ser misericordioso, nos auxiliar nessa caminhada, mas também na forma da justiça divina. Você desobedeceu a lei, você vai ter a sanção. Então, as provações da vida representam assim os cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual. Então, essa providência, as provações que a vida nos dá, vai nos trazer essa oportunidade de evolução. Por isso que nós encarnamos aqui nesse plano. Então, pessoal, a providência divina, ela sempre vai estar presente conosco. Deus não nos abandona, sempre vai estar. Isso, ou de uma maneira, de uma intuição boa, através de um bom espírito que vai vir te falar as coisas, entendeu? As leis, a gente acho que é meio inerente, todo mundo sabe que é certo e que é errado. Mesmo quem é ateu tem noção de que é certo e que é errado, talvez uma compreensão mais filosófica. Então, isso é inerente a gente. E aí Deus vai atuar de várias formas, com uma boa intuição, entendeu? Mas tudo depende muito também da nossa capacidade de se aproximar de Deus, de buscar, de ouvir, e às vezes falar e ouvir mais. E para a gente finalizar esse encontro de hoje, vamos ler mais uma passagem da obra Jesus e Atualidade, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, quando fala Jesus e decisão. Olha o que a Joana nos ensina. Queixaste dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar, reeducar-te. Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomares, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é este. Deixa-te permear pela presença dele e feliz segue-o, dele quem? Jesus. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, esperando a noite que te aturde. Então, pessoal, o tempo é esse, buscar aproximação com Deus, com os bons espíritos, com o pensamento, o estudo, pensamentos edificantes. Olha que interessante aqui, ó, quando fala, né, quando você aproxima de Deus, olha o que a do Jonas nos ensina. Com tal atitude, se aproxima de Deus, os teus problemas mudarão de aparência. Não é que vai acabar os problemas. Os problemas persistem, porque a gente está aqui para aprender, resgatar e reeducar. Então os problemas vão persistir. Tira a ilusão que a gente vai ter problema. Ganhando a Mega Sena não tem mais problema. Vai ter problema sim, tá? Não tem jeito, pessoal. Estamos aqui para isso, para nos reeducarmos. Beleza? Muito obrigado a atenção de todos. Continuem firmes nos estudos. Espero que todos estejam bem. E ansioso para que a gente, talvez aí no segundo semestre, possamos fazer nossos encontros já de forma presencial. Quem sabe, né? Que essa vacinação caminhe mais rápido. Que os bons espíritos olhem por esse país e que nós possamos olhar um pouco melhor para o nosso país também, buscando superar essas dificuldades. Então, mais uma vez, vamos agradecer aos bons espíritos que estiveram conosco nesse momento e que continuem abençoando a nossa semana. Assim seja, um abraço a todos e também um beijo às mães pela passagem das mães recentemente. Tchau, tchau.